Relacionamentos não desmoronam do dia para a noite. O que destrói casamentos, geralmente, não são os grandes escândalos, mas sim os pequenos vazamentos. Uma crítica aqui, uma ironia ali, uma expectativa frustrada que vai se acumulando em silêncio. Até que um dia, o acúmulo vira um muro. Esse muro é feito de ressentimentos não falados, promessas quebradas, palavras duras que não foram esquecidas. E quando os casais finalmente percebem o tamanho da distância, a dor já está instalada. Muitos dizem, a gente nem briga mais, e acreditam que isso é sinal de paz, mas muitas vezes é um sintoma de desistência. Afinal, a ausência de um conflito pode ser a presença de um abandono emocional. Entender as raízes desse sofrimento exige olhar para o que está por trás do comportamento. E é aqui que entra a psicodinâmica do casal, o conjunto de forças internas, aprendizados passados, defesas emocionais e padrões inconscientes que moldam a forma como cada pessoa ama e se protege de amar. Nenhum de nós entra num relacionamento em branco. Cada um traz uma bagagem. Alguns chegam com excesso de carência, outros com medo de entrega. Uns exigem amor constante como compensação por abandonos antigos. Outros evitam se envolver para não serem feridos de novo. São histórias emocionais diferentes tentando dançar a dois. E quando essas histórias entram em choque, surgem os conflitos. Não apenas entre duas pessoas, mas entre dois mundos internos. Por trás de um ataque, muitas vezes há um pedido de atenção. Por trás de uma fuga, há medo de ser sufocado. Por trás de uma cobrança excessiva, mora o pânico de não ser amado. Quando não enxergamos essas camadas, passamos a reagir ao que está na superfície e não ao que está realmente acontecendo. Tomemos como exemplo um casal que briga constantemente por mensagens não respondidas. A discussão parece ser sobre o celular, mas na verdade pode ser sobre insegurança, sobre medo de ser esquecido, sobre um histórico de traições anteriores, que talvez nem tenha ocorrido nesse relacionamento. É como se o passado invadisse o presente, cobrando uma dívida que o outro nem sabe que existe. Um outro exemplo clássico poderia ser quando um parceiro se cala diante das brigas, enquanto o outro insiste em conversar. Um acusa o outro de fugir, o outro responde dizendo que não adianta falar, que vai acabar em gritaria. Por trás desse embate pode haver um padrão de sobrevivência. Talvez quando criança essa pessoa aprendeu que o silêncio era a única forma de se proteger de pais agressivos. Agora repete esse padrão mesmo sem perceber. Esses ciclos se alimentam, se reforçam. Quanto mais um parceiro exige, mais o outro se retrai. Quanto mais um se afasta, mais o outro se desespera. É o que chamamos de ciclo de escalada, um padrão repetitivo de ação e reação, onde cada movimento do outro confirma as piores expectativas que nós carregamos. A psicodinâmica nos ajuda a enxergar esses padrões de repetição, mostrando que muitas vezes não estamos reagindo ao parceiro atual, mas sim a fantasmas do passado. Reagimos como filhos, como vítimas, como sobreviventes, e acabamos esquecendo de agir como adultos conscientes. Mas como podemos quebrar esse ciclo? Primeiro é preciso nomear os padrões, dar linguagem ao que até então era só sensação. Na psicoterapia, quando um casal escuta do psicólogo, vocês perceberam que sempre que ela se aproxima, você se afasta? E que quando você se afasta, ela se sente abandonada e aumenta a cobrança? Algo começa a se mover. A consciência começa a ocupar o lugar do impulso. O segundo passo é reconhecer o papel de cada um. Não existe vilão e mocinho. Em relações saudáveis, ambos contribuem para a qualidade da convivência, seja de forma construtiva ou destrutiva. A autorresponsabilidade é essencial. É preciso sair da lógica de quem tem razão e entrar na lógica de como que a gente pode fazer diferente. O terceiro passo é desenvolver novas formas de lidar com a frustração. Todo relacionamento, mais cedo ou mais tarde, vai gerar dor. Não existe convivência sem conflito. O que muda é a forma como o casal aprende a lidar com essa dor. Alguns se atacam, outros se isolam.
Outros se anestesiam com distrações externas. O caminho da maturidade relacional exige o cultivo da tolerância, da escuta, da empatia e da reparação. Vale lembrar que, em muitos casos, esses padrões têm origem em traumas antigos, negligências afetivas ou modelos familiares distorcidos. Quando um parceiro cresceu vendo os pais brigarem de forma violenta, ou quando foi ignorado emocionalmente na infância, o que é normal para ele pode ser, na verdade, um campo minado emocional. É por isso que a psicoterapia vai além do simples aconselhamento. Ela não ensina dicas para se dar bem com o outro. Ela promove um reencontro consigo mesmo. O casal aprende sobre o outro, mas antes de tudo aprende sobre si, sobre o que sente, por que sente, como reage, o que deseja e o que teme. Esse processo é bastante doloroso. Não é raro que nas primeiras sessões, um ou ambos dos parceiros se sintam culpados, envergonhados ou até revoltados, porque ao nomear a dor, ela se torna real. E o que é real exige ação, exige escolha, exige mudança. Mas com o tempo, a clareza traz alívio. E quando os padrões são expostos à luz da consciência, eles começam a perder força. Quando a dor é validada, ela começa a cicatrizar. E quando o medo é escutado sem julgamento, ele se acalma. Quando o amor é escolhido, mesmo diante das dificuldades, ele amadurece. A psicodinâmica nos ensina que o casal não é só o que vive hoje, mas também tudo o que carrega desde ontem, diante de ontem e no passado. E que para construir um novo amanhã é preciso coragem de revisitar essa história e não ficar preso a ela, mas para se libertar dela. Conflitos não são o fim do amor, são oportunidades de evolução. Cada discussão pode ser um portal, um convite para se conhecerem melhor, para se revelarem com mais verdade, para escolherem conscientemente permanecer. Quando dois adultos decidem amar um ao outro com lucidez, consciência e esforço, algo extremamente poderoso acontece. A relação deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um lugar de crescimento mútuo. Um lugar onde as dores são escutadas, os medos são respeitados e os vínculos se tornam mais fortes do que as diferenças. Porque no final das contas, o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha. É aquele que aprende, que evolui, que se refaz juntos.